Olá a todos! Então nesse vídeo eu darei um exemplo da computabilidade da função soma. Muito bem, então a função de dois argumentos f x1 x2 igual a x1 mais x2, a função soma, é uma função Turing computável. Então a gente tem que exibir uma máquina de Turing que calcula essa função. O que eu farei aqui é dar uma ideia de como especificar essa máquina de Turing e eu deixarei como exercício a formalização das instruções dessa máquina de Turing para realizar o cálculo da função soma. Então, muito bem, a configuração inicial da fita, de acordo com a nossa definição, que a gente viu no vídeo passado, a gente tem as representações dos números x1 e do número x2, separadas aqui pelo símbolo 0. O cabeçote de leitura tem que estar posicionado no símbolo 1, que está mais à esquerda na fita, e o estado inicial da máquina é o estado Q1. E o que a gente tem que fazer? Para calcular a soma de x1 com x2, após uma sequência de instruções, a fita deverá conter exatamente uma quantidade de símbolos 1 que seja igual a x1 mais x2. Então, a primeira coisa que a gente observa é que a configuração final não pode ter aquele símbolo 0 na fita, separando duas cadeias de símbolo 1. A gente só tem que ter uma única cadeia de símbolos 1. Então, a primeira tarefa seria subscrever esse símbolo 0 pelo número 1, para que a gente tenha uma sequência contígua de símbolos 1. Então, você vai escrever uma instrução para que a máquina vá levando o cabeçote de leitura para a direita até chegar finalmente naquele símbolo 0. Chegando no símbolo 0, a gente vai substituí-lo pelo número 1. Então, tem que ter uma instrução para fazer isso também. E depois retornar lá para o início da cadeia de símbolos 1. Muito bem, então perceba que agora a gente tem um total de x1 mais 1, que seria a representação do primeiro número na fita, mais 1, que foi aquele símbolo 0 que estava no meio, que a gente trocou pelo número 1, mais x2 mais 1, que é a representação do número x2. Então, a gente vai ter um total de x1 mais x2 mais 3 símbolos 1 escritos na fita. Como a gente quer que a fita, no final, tenha x1 mais x2 símbolos 1, o que a gente tem que fazer, então, é apagar simplesmente 3 símbolos 1 da nossa fita. Então, aqui, a gente apagou o primeiro símbolo 1, então fiquei com um total de x1 mais x2 mais 2 símbolos 1. Então, a gente vai mandar o cabeçote de leitura para a direita e fazer o mesmo procedimento. Então, eu vou para a direita e troco esse símbolo 1 pelo símbolo 0. Então, agora a gente tem x1 mais x2 mais 1 símbolos 1. Repito mais uma vez esse procedimento. Então, vou para a direita e troco aquele símbolo 1 pelo símbolo 0. Finalmente, eu tenho um total de x1 mais x2 símbolos 1 escritos na fita. Bom, então, como a gente ficou com uma cadeia contígua de símbolos 1 na fita, justamente com uma quantidade igual a x1 mais x2, para que a gente encerre a execução na configuração padrão, tudo que a gente tem que fazer é mover o cabeçote de leitura um quadrado para a direita. Então, fazendo isso, o cabeçote de leitura está posicionado no primeiro símbolo 1 mais à esquerda e a fita possui uma cadeia contígua de símbolos 1 e a quantidade, então, desses símbolos é igual ao valor da função
em x1 e x2, que é x1 mais x2. Exatamente a quantidade de ocorrências do símbolo 1 na configuração final da fita. Então é isso, essa é uma ideia geral de como formalizar essa máquina de Turing, que calcula a soma. Como eu disse lá no início, eu vou deixar como exercício para você escrever o conjunto de instruções que realiza essa atividade. Então, como existe uma máquina de Turing que calcula a soma de dois números naturais, a gente diz que a função soma é uma função Turing computável. Então, por enquanto é isso. Até o próximo episódio.